Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história real que parece, sei lá, coisa de filme. Ela desafia basicamente tudo que a gente acha que sabe sobre grana e sucesso. É uma história que vem do livro A Psicologia Financeira e que mostra uma coisa impressionante. O comportamento importa muito mais do que inteligência para construir riqueza. Pois é, essa é a pergunta que vai guiar nossa conversa hoje. Como é que pode, né? Parece um quebra-cabeça, mas a resposta revela uma das lições mais poderosas sobre dinheiro. Vamos descobrir juntos como isso aconteceu. Para a gente entender essa loucura toda, primeiro a gente precisa conhecer os dois personagens principais. De um lado, um cara super simples, do outro, um gênio do mercado financeiro. As vidas deles não poderiam ser mais diferentes. Esse aqui é o Ronald Read. Ele nasceu na área rural de Vermont e foi o primeiro da família a terminar o ensino médio. A vida dele foi bem comum. Passou 25 anos consertando carros e depois mais 17 varrendo o chão de uma loja. Uma vida, assim, super discreta. Tão discreta que ninguém, nem os amigos, nem a família, faziam ideia do segredo que ele estava guardando. E do outro lado da moeda, a gente tem Richard Fusconi, o oposto completo. Formado em Harvard, uma carreira assim brilhante no mercado financeiro, ele era o retrato do sucesso, sabe? Entrou até para aquela lista de jovens promissores e se aposentou com 40 anos para, supostamente, cuidar de filantropia. Olha, o contraste é gritante. De um lado, educação básica, vida simples. Do outro, a melhor formação do mundo, um estilo de vida de luxo. Ronald Read era paciente, Richard Fusconi, ganancioso. E essa diferença de temperamento, como a gente vai ver, foi a chave de tudo. Ok, agora vamos avançar no tempo e ver como essas duas jornadas tão diferentes levaram a finais totalmente inesperados. Quando Ronald Read morreu em 2014, com 92 anos, a notícia caiu como uma bomba na cidadezinha dele. O faxineiro humilde deixou uma fortuna de 8 milhões de dólares, um multimilionário secreto que doou quase todo o dinheiro para o hospital e para a biblioteca locais. Enquanto isso, a vida do Richard Fuscon tomava um rumo completamente diferente. Ele morava numa mansão gigantesca, financiada com empréstimos enormes. Pensa só, os custos para manter a casa passavam de 90 mil dólares por mês. Era uma vida de luxo extremo, construída sobre um castelo de cartas de dívidas. E aí, veio a conta. A crise financeira de 2008 chegou e, puf, o castelo de cartas desmoronou. Todo aquele risco que ele correu o levou à ruína. No processo de falência, ele teve que dizer a um juiz: "Neste momento, não tenho nenhuma fonte de renda." O executivo de Harvard, que parecia ter tudo, acabou sem nada. Tá, mas como? Como isso é possível? A resposta não está em planilhas complicadas, nem em teorias de investimento. A resposta está em algo muito mais humano. E aqui está o pulo do gato, a grande lição do livro A Psicologia Financeira. O que determina o sucesso com dinheiro não é o quão inteligente a pessoa é, mas sim como ela se comporta. Um gênio que não tem controle emocional pode quebrar, enquanto uma pessoa comum, com disciplina, pode construir uma fortuna. Isso é fascinante, porque o mundo das finanças é único nesse sentido. Pensa bem, em que outra área isso acontece? Ninguém ia imaginar um faxineiro fazendo uma cirurgia cardíaca melhor que um cirurgião de Harvard, né? Mas com dinheiro, o comportamento certo pode sim superar a formação mais brilhante. A estratégia do Reach era absurdamente simples. Ele poupava o que dava, investia em ações de empresas boas e o mais importante de tudo, ele esperava. Por décadas, a paciência dele deixou o tempo e os juros compostos fazerem a mágica. Já o Fusconi foi levado pela ganância. Ele correu riscos gigantescos para acelerar os ganhos e, no fim, perdeu tudo. E essa história toda nos leva a um princípio fundamental para investir. Um princípio que pode mudar o jeito como a gente encara as nossas próprias decisões financeiras. No mundo dos investimentos, a gente ouve muito sobre ser racional, seguir a matemática à risca. Mas a verdade é que nós somos humanos, não somos robôs. Por isso, a melhor abordagem é ser razoável. É escolher uma estratégia com a qual você consiga conviver, que não te faça entrar em pânico na primeira queda do mercado. E se você acha que isso é papo para iniciante, olha só. Harry Markowitz, um cara que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, admitiu que ele mesmo não investiu o próprio dinheiro de forma 100% racional. A estratégia dele era minimizar o arrependimento no futuro. Ou seja, ele queria uma abordagem que o deixasse dormir tranquilo à noite. Ele estava sendo razoável. E é isso. No final das contas, é isso que importa. De que adianta ter o plano matematicamente perfeito no papel se na primeira chacoalhada do mercado a gente joga tudo pro alto?
Uma abordagem razoável, que talvez não seja melhor na teoria, mas que a gente consegue seguir com disciplina, sempre vai levar mais longe. Beleza, a história é ótima, mas e na prática? Como é que a gente aplica essas lições? Vamos ver alguns conselhos práticos para sermos investidores mais razoáveis. Primeiro, o foco tem que ser em sobreviver no jogo, não só em ter o maior retorno. Segundo, administre o dinheiro de um jeito que te ajude a dormir em paz. Terceiro, use a grana para ter controle sobre o seu tempo. Esse é o maior luxo. Quarto, menos ego, mais fortuna. Riqueza de verdade é o dinheiro que não se gasta. E por último, sempre tem uma margem para imprevistos. A vida acontece. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Essa busca por estar matematicamente certo o tempo todo pode levar a muito estresse e a decisões ruins. Já a busca por uma abordagem razoável, que traga paz e mantenha a gente no caminho certo, pode ser a verdadeira chave não só para a riqueza, mas também para a felicidade. Toda essa nossa conversa de hoje foi baseada nesse livro fantástico do Morgan Housel, A Psicologia Financeira. É uma leitura que eu recomendo demais para qualquer pessoa que queira entender melhor essa relação entre nosso comportamento e nosso dinheiro. Obrigado pela companhia e até a próxima!